Minha filha mais velha me tirou à força da cabeceira da mesa no jantar de Natal, na frente de todo mundo, só para acomodar a mãe do meu genro. Acabei no chão, humilhada de um jeito que nunca imaginei viver. O que ela ignorava era que, naquela mesma noite, eu alteraria o rumo da vida dela para sempre. Ao raiar do dia, 42 notificações de chamadas perdidas já piscavam no celular dela. É impressionante como o equilíbrio chega de surpresa, destruindo o que antes parecia inabalável. Mas antes de continuarmos, verifique se você já se inscreveu no canal e deixe nos comentários de que lugar você está vendo este vídeo. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. Eu sou Clara Veloso, 66 anos, e ergui sozinha uma das principais construtoras do Rio de Janeiro. Após a morte de Francisco, meu esposo, faz quase 6 anos, me consagrei por completo à minha única herdeira, Roberta, de 40 anos, e aos meus 2 netinhos incríveis, Mateus, de X anos, e Luísa, de 18. Pelo menos era o que eu acreditava até aquela fatídica véspera de Natal de 2024. Ainda vejo tudo como se tivesse ocorrido ontem. Entrei na residência de Roberta, trazendo embrulhos selecionados com carinho para cada membro da família e uma garrafa de vinho vintage, raríssima, no valor de 200 reais, reservada por anos para um momento único. A casa luxuosa no Jardim Botânico exibia enfeites impecáveis, com guirlandas e iluminação dourada. O aroma tentador de bacalhau assando perfumava o ambiente inteiro. Deveria ter notado os indícios de que algo não andava bem ao cruzar a porta. "Vovó!" exclamaram os pequenos vindo ao meu encontro. Mateus me apertou como nos tempos de infância. E Luísa, já quase do meu tamanho, deposou um beijo afetuoso em minha bochecha. Esse foi o único instante de alegria sincera naquela noite. Ricardo, o marido dela, me saudou com um sorriso que soava falso. "Dona Clara, bom que veio logo." O jeito como enfatizou cedo me deixou em alerta. Parecia que minha chegada era um estorvo, como se eu tivesse interrompido algum esquema. Roberta surgiu da cozinha ainda de avental, mas o cumprimento dela foi gélido, a ponto de me arrepiar. "Mãe, ponha as coisas aí." Sem um abraço, sem um ósculo. Achei estranho, mas atribuí ao cansaço dos arranjos festivos. Percebi que a mesa fora arrumada para 8 convivas. "Tem mais gente vindo?" Indaguei, calculando quem poderia faltar na lista. "Sim", rebateu Roberta. "A mãe do Ricardo, Beatriz Monteiro, está a caminho." Esse nome ressoou na minha cabeça como um sinal de perigo. Beatriz Monteiro, 70 anos, proprietária de uma das incorporadoras que mais rivalizava com a minha nos últimos 30 anos. Ela sempre tramou para me superar nos negócios, com táticas que eu nunca adotaria. E por motivos que eu ainda não entendia, ela participaria do nosso jantar natalino. Quando chegou, a transformação foi imediata e impactante. Roberta, que mal trocara palavras comigo, mudou de atitude por completo. "Dona Beatriz, que prazer tê-la aqui conosco." Guiou-a para dentro como se fosse uma nobre, enquanto Ricardo a contemplava com um aceno de concordância. Beatriz, trajando um elegante conjunto de seda e adereços chamativos, me fitou com um desprezo velado. Limitou-se a um gesto breve de cabeça. Dirigi-me à mesa e me instalei na posição tradicional para mim nessas festas, a cabeceira ao lado de Roberta. Desde o falecimento de Francisco, esse assento era o meu nas reuniões familiares. Beatriz se aproximou e hesitou, como se esperasse uma ação. Aí veio Roberta, com uma cara que não sai da minha memória. "Mãe, você tem que sair daí." Meu coração parou por um instante. "Como é, Roberta? Esse assento é para a Dona Beatriz esta noite. Ela é a hóspede principal." Senti um choque, como se uma onda de gelo me atingisse. "Roberta, eu sempre me sento aqui. É o meu espaço na família." O ar ficou carregado de tensão. Ricardo desviava o olhar envergonhado, e as crianças silenciaram. Beatriz ficou de pé, assistindo à cena com uma satisfação dissimulada. "Mãe, não torne isso difícil", pressionou Roberta, endurecendo o tom. "Por favor, troque de lugar." "Não compreendo, filha. O que se passa aqui?"
O que veio em seguida ficará eternizado na minha mente até o fim. Roberta avançou, agarrou meus ombros e me empurrou com vigor, fazendo-me tropeçar. Meu corpo de 66 anos não aguentou e desabei no piso gelado na visão de todos. O mutismo que veio depois foi opressivo. Deitada ali, ergui os olhos e vi o pavor nos rostos dos meus netos. Luísa tapou a boca, com lágrimas contidas. Mateus berrou meu nome, e nos olhos de Beatriz detectei algo que me paralisou, satisfação plena. Agora o lugar é da mãe do Ricardo, declarou Roberta sem emoção. Levante e vá para lá. Indicou uma cadeira ao lado, tratando-me como uma intrusa. Naquele exato momento, enquanto os netos me erguiam, algo se rompeu em mim. Não só o orgulho, mas algo mais vital. A visão idealizada da minha filha, o afeto absoluto que nutria por ela. Desmoronou em instantes. Tudo bem, vovó? Murmurou Mateus com os olhos úmidos. Sim, meu bem. Fingi, passando a mão em seus fios, mas internamente uma fúria se avolumava. Ocupei a cadeira marginal, como uma forasteira na própria casa. No decorrer da refeição, notei como Roberta reverenciava Beatriz com uma cortesia que nunca me dedicara. Vi a melancolia nos olhares dos netos, confusos com a degradação da avó pela mãe deles. E enquanto absorvia tudo, uma resolução se solidificava na minha cabeça, uma que redefiniria nossos caminhos para sempre. A ceia seguiu em um clima pesado, como uma bruma espessa. Cada mordida carregava a amargura de deslealdade. Cada taça erguida era uma facada no coração. Os netos tentavam amenizar o vazio com relatos da rotina escolar, mas até eles sentiam a ruptura na harmonia do lar. Luísa venceu o concurso de redação este período. Tentei inserir para recriar alguma serenidade. É verdade, murmurou Roberta, sem me encarar, ocupada em encher o copo de Beatriz. Dona Beatriz, o que achou do prato? É uma receita tradicional de Portugal. Eu me sentia apagada, invisível. Por 40 anos criei aquela mulher, oferecendo-lhe o mundo, carinho, estudos em colégios de elite, chances no mercado, suporte afetivo e material. E ali, ela me relegava a uma presença incômoda à sua própria mesa. Mas o golpe final ainda viria. Na hora do doce, ouvi trechos que me fizeram ferver. E o andamento da fusão, como vai? Indagou Beatriz, saboreando o pudim. Tudo fluindo bem, animou-se Roberta. Papéis quase finalizados. Fusão? Que fusão? Não me contive. Roberta me olhou como se eu fosse um detalhe esquecido. Ah, certo, você não foi informada. Vamos unir a Veloso Construções, a Monteiro Incorporadora. Vai ser o maior empreendimento imobiliário do ano. O ar sumiu dos meus pulmões. A companhia que fundei do nada, com esforço e sacrifícios por 45 anos, seria mesclada à de minha maior adversária, sem nem me consultar. E quem permitiu isso? Questionei, controlando a voz apesar do turbilhão. Ora, mãe, eu comando como presidente, né? Você me delegou o posto no ano passado. Deixei a administração, não o poder de decidir algo assim sem me avisar. Eu continuo a acionista principal. Beatriz cortou com sua entonação gélida e estratégica. Clara, é preciso aceitar que o mundo dos negócios evolui. Roberta traz visões inovadoras que você, sem ofensa, não mais acompanha. Isso transbordou o copo. Resolvi partir antes de explodir. Acho melhor eu me retirar, declarei, me pondo de pé. Tudo bem, mãe. Durma bem, respondeu Roberta, sem se mexer para me levar à saída. Foi Luísa quem me seguiu. Vovó, já vai embora? Achei que ficaria até depois, como de costume. Não desta vez, anjo. Coisas urgentes me chamam. Você está chateada com o que rolou na mesa? A franqueza da minha neta me desarmou. Até ela, uma jovem, captara a injustiça. Não chateada, Luísa, desiludida, mas lições duras revelam realidades essenciais. Não captei. Vai entender logo, amor. Eu te amo demais. Guarde isso sempre. Saí dali com uma fusão de sofrimento e resolução.
O vento gelado de dezembro me invadiu ao andar até o veículo. No assento do condutor, antes de ligar o motor, busquei o telefone e iniciei a série de contatos daquela noite. Doutor Eduardo, é Clara Veloso. Peço perdão pela ligação em plena véspera de Natal, mas urge sua ajuda agora. Sim, é urgente. Eduardo Martins, meu conselheiro jurídico por mais de 3 décadas, era um profissional excepcional e fiel, versado em todos os aspectos jurídicos dos meus empreendimentos. Clara, o que houve? Roberta pretende fundir com a Monteiro Incorporadora sem o meu aval. Quero que elabore papéis para caçar todos os poderes dela na firma. Absolutamente todos. Houve um silêncio prolongado. Clara, tem certeza? Isso implica... Sei precisamente as consequências. Além disso, anule todas as fianças que garanti por ela. A residência, os automóveis, os cartões da empresa, o pacote completo. O que se passou entre vocês? Minha filha me revelou sua verdadeira face. E agora eu revelarei a minha. O segundo contato foi para Regina Santos, minha gestora financeira. Mesmo àquela hora, ela respondeu sem demora. Dona Clara, está tudo certo? Regina, amanhã de manhã, bloqueie todas as contas compartilhadas com Roberta. Além disso, interrompa o pagamento do salário e dos privilégios gerenciais dela. Existe algum entrave jurídico que eu precise conhecer? Não, Regina. Estou só retomando o domínio sobre o que é meu por direito. A terceira chamada foi para Márcia Lima, minha vice na companhia. Uma profissional capaz que me acompanha desde os primeiros passos. Márcia, peço desculpas por telefonar a essa hora. Você pode comparecer ao escritório logo cedo amanhã? Quero que você remova todos os itens particulares de Roberta da sala dela. A senhora vai dispensá-la? Ela deixa de ser a diretora executiva. Você assume o cargo a partir de amanhã. Elabore uma notificação de exoneração imediata por motivo grave. Compreendi, senhora Clara. Algo mais? Sim. Deixe um recado sobre a escrivaninha dela dizendo: este espaço não lhe pertence mais. Quero que ela capte a mensagem com total clareza. No trajeto de volta para casa, um sorriso surgiu em meus lábios pela primeira vez naquela noite inteira. Roberta havia revelado suas jogadas, certa de que dominava o cenário, mas ignorara um aspecto crucial. Eu era a arquiteta do palco, e no dia seguinte ela veria as normas autênticas do confronto. Cheguei em casa por volta da meia-noite, mas repousar era o menor dos meus interesses. Enquanto o restante do Rio de Janeiro festejava o Natal, eu me organizava para o embate decisivo da existência. Liguei todas as lâmpadas do meu gabinete e distribuí pela mesa de mogno papéis acumulados ao longo de 40 anos de dedicação intensa. A prioridade inicial consistia em examinar com detalhe os acordos societários. Eu precisava validar uma intuição antiga. Roberta jamais detivera fatia acionária efetiva na empreiteira. Ela ocupava a presidência por minha nomeação, não por mérito próprio. Toda a sua influência baseava-se unicamente na minha decisão, e essa decisão mudara de forma abrupta. Ao arrumar os arquivos, meu celular vibrou. Tratava-se de Regina, a responsável pelas finanças. Senhora Clara, examinei as demonstrações desde nossa última troca. Há um fato que a senhora deve saber com urgência. Fale, Regina. Roberta tem empregado as fianças da firma para despesas privadas bem mais elevadas do que supunhamos. A residência no Jardim Botânico carrega uma dívida hipotecária de 3 milhões assegurada por você, o IAT, 900 mil. Nos cartões da empresa, ela juntou quase 500 mil em gastos individuais nos últimos 6 meses. A revelação me golpeou como um impacto forte, mas não me chocou. Roberta sempre lidou mal com finanças, esbanjando para ostentar perante os demais. Ela atrasa algum boleto? Diversos. Sem as suas cauções, as dívidas serão cobradas de imediato. As instituições iniciarão as ações de apreensão logo após o recesso. Ideal. Anule todas as avalizações ao raiar do dia. A senhora está convicta disso? Isso arruinará por completo a estabilidade econômica dela.
Regina, minha herdeira acabou de arrasar com algo infinitamente mais precioso, nosso laço familiar. Agora, ela vai conhecer o peso das repercussões. Prossegui revisando os papéis até localizar o que buscava. Os termos laborais de Roberta. A Veloso Construções lhe concedia um vencimento de 50.000 mensais, mais 1.000 Highlanders, além de regalias como veículos corporativos, plano de saúde de alto padrão, reembolsos de representação sem limite e rateio dos ganhos anuais. Tudo isso sumiria em poucas horas. Por volta das 3 da madrugada, contatei Márcia. Líder, não prestei sono refletindo sobre o que solicitou. A senhora de fato pretende prosseguir? Márcia, você deposita fé no meu discernimento após tantos anos? Sem dúvida, senhora. Clara. Você me resgatou da miséria e abriu portas que eu nem ousava imaginar. Logo, acredite em mim desta vez. Roberta ultrapassou um limite irreversível. Chegue cedo à sede, retire os pertences dela e fixe o bilhete tal como orientei. Às 4 da madrugada, escrutinei os relatórios contábeis dos últimos 5 anos. O achado me invadiu com uma fusão de fúria e amarga frustração. Roberta havia transferido somas modestas para contas próprias ao longo de anos. Nada formalmente ilícito, mas eticamente condenável. Ela explorara conexões empresariais para obter negócios paralelos. Cobrara percentuais por recomendar provedores sem me consultar. Minha prole não apenas me ofendeu naquela ocasião, mas minara minha confiança de modo contínuo e premeditado. Às 5 da madrugada, disquei de novo para o Dr. Eduardo. Clara, elaborei os papéis que pediu, mas devo adverti-la. Isso gerará efeitos jurídicos rápidos e severos. Roberta pode acioná-la por desligamento injustificado. Eduardo possui evidências de apropriação indevida, mau uso de ativos da companhia e colisões de interesse não reveladas. Você crê que ela deseja um litígio? Entendo. Os arquivos estarão disponíveis às 8 em hora certa. Ótimo. Prepare também os termos para reassumir a posse da casa no Jardim Botânico. Foi uma doação, mas consta como adiantamento familiar. Desejo resgatá-la. O imóvel onde ela reside no momento. Precisamente, que ela experimente o ônus de um locatário comum. Às 6 da madrugada, ao ferver o café, veio uma nota de Mateus, meu neto. Vovó, a mamãe anda agitada demais. Tem berrado ao telefone durante a noite. Tá tudo ok? Retorqui com afeto. Vai dar tudo certo, meu amor. Sua avó te quer enormemente. Às 7 da madrugada, realizei a comunicação mais gratificante de toda a manobra. Banco Central. Bom dia, sou Clara Veloso. Exijo o cancelamento imediato de todas as avalizações que subscrevi em prol de Roberta Veloso. Senhora Veloso, isso implicará na cobrança direta contra o devedor primário. Estou ciente exato. Avance. Certo. As rescisões serão efetivadas em 1 hora. Preciso avisar a senhora Veloso. Não se faz preciso. Ela tomará ciência em instantes. Às 8 da madrugada, o Dr. Eduardo compareceu à residência com os documentos finalizados. Assinei cada cláusula com resolução inabalável. Revogação de poderes administrativos, anulação de poderes bancários, desligamento por falta grave, reaver bens doados como mútuo familiar. Clara, após essa assinatura, não há retratação. Eduardo, poucas horas atrás, minha descendente me derrubou no piso diante dos meus descendentes para ceder o posto à minha antagonista principal. Você supõe que haja volta? Rubriciei o derradeiro papel às 8h30. Às 9 em ponto, telefonei para Márcia a fim de verificar se tudo se achava em ordem na firma. Líder, já removi todos os objetos dela, o laptop, os diplomas, inclusive a folhagem que decorava a vidraça. Estão embalados no armazém e o recado repousa bem no meio da mesa, conforme instruiu. Excelente. Ao avistá-la, permita a entrada sem alarde. Não esclareça nada. Deixe que ela perceba a realidade sozinha. Às 9h30, obtive a ratificação de Regina. Senhora Clara, todas as cauções foram revogadas de forma oficial.
As entidades bancárias darão início às cobranças a partir das 10 da manhã. Às 10 horas, enverguei meu traje mais impecável. Não se tratava de um dia comum, mas do momento em que Roberta Veloso aprenderia o significado profundo de repercussões. Preparei uma derradeira porção de café e observei o nascer do sol pela vidraça do meu gabinete. Após uma madrugada insone, eu me via curiosamente revigorada. Nenhum traço de melancolia ou sofrimento, só uma lucidez absoluta quanto ao inevitável. Meu aparelho estava mudo, mas divisava as alertas se multiplicando na tela. Textos, ligações falhadas, correspondências. O vendaval se iniciava. Roberta estava a ponto de despertar para o infortúnio maior de sua trajetória. E eu esperaria serenamente pela sua resposta, ao captar enfim que as condutas acarretam desdobramentos e que menosprezar a própria genitora configurara o equívoco mais oneroso de sua jornada. Roberta despertou naquela manhã de 25 de dezembro, com uma intuição incômoda. Não se devia à embriaguez do espumante da véspera, mas a algo mais visceral, como se sua intuição tivesse percebido alertas de risco que o raciocínio lúcido ainda não assimilava por inteiro. Do lado oposto da urbe, eu fitava meu celular com a tranquilidade de quem antevê o desenlace preciso. Às 10h15, o primeiro aviso apareceu. Roberta tentara me contatar. Desconsiderei. Logo após, uma nota. Mãe, urge uma conversa. Algo de esquisito ocorre. Curvei os lábios em sorriso. O turbilhão mal deslançava. Visualizei o episódio se desenvolvendo na morada do Jardim Botânico. Roberta atenta a toques sucessivos de bancos. Sua margem de crédito profissional interrompida, o plástico empresarial inativo, a instituição anunciando a cobrança instantânea da hipoteca pela ausência de aval, a credora do IAT demandando o acerto total do débito. Em menos de 60 minutos, Roberta acumulou precisamente 42 contatos de variadas agências financeiras, locadoras de veículos, gestoras de plásticos e provedores da empresa. Seu universo monetário ruía indireto, enquanto ela ainda trajava camisola de seda em sua copa de granito importado. Às 11 horas, como eu antevira, ela rumou apressada à companhia. Urgia desvendar o enigma e, sobretudo, aceder aos meios da firma para contornar a adversidade súbita. Instalada no meu aposento de trabalho caseiro, eu acompanhava via relatos de Márcia. Ela adentrou. Informou-me às 11h40. Aparenta desorientada e inquieta. Mantenha-me atualizada, repliquei. 10 minutos adiante, outra comunicação. Ela localizou o recado. Berra alto. Insiste em lhe contatar com pressa. Evocava a imagem. Roberta acessando o antigo domínio apenas para topar com Márcia na poltrona dela. Examinando arquivos outrora sob sua gerência, o abalo preliminar, a perplexidade e, por fim, o achado do bilhete no coração da mesa. Este espaço não lhe pertence mais, as mesmas expressões literais que ela me dirigira na noite prévia. Meu celular incessava. Roberta, Ricardo, inclusive Beatriz, buscavam me alcançar. Desprezei a todos. O tempo de diálogo se esgotara. Agora reinavam os atos e os desdobramentos. Às 13 horas, Márcia me remeteu outra nota. Ela foi levada para fora do edifício pela equipe de segurança, pois tentou sair com o laptop da companhia, e nós tivemos que intervir para impedir. Ótimo serviço, retruquei. E como anda o ambiente no trabalho? Surpreendentemente tranquilo, ele respondeu. A maior parte da equipe sempre se deu melhor comigo do que com ela. Isso não me pegou de surpresa. Roberta sempre lidou com os colaboradores de forma altiva, ao passo que eu sempre dei valor a cada indivíduo que contribuiu para erguer nossa organização. Por volta das 14h, chegou um e-mail do Dr. Eduardo. Clara, os papéis da transferência da mansão foram formalizados. Roberta dispõe de 72 horas para deixar o local. Às 15 horas, o que era esperado acabou ocorrendo. Roberta surgiu à minha porta. Eu já previa isso e havia orientado o porteiro a barrar sua entrada de qualquer jeito.
Pelas imagens das câmeras, observei minha filha berrando no portão, insistindo em me ver, até ser afastada pelos guardas quando ameaçou invadir à força. Doeu? Claro, mas não tanto quanto o impacto de desabar no piso na frente de toda a família, envergonhada pela filha que criei com imenso carinho. Às 16 horas, meu telefone tocou com um número não salvo. Atendi e era a voz de Luía. Dona Clara, aqui quem fala é Luía. O som da minha neta aqueceu minha alma. Minha querida, como vai, vovó? O que tá rolando? A mamãe tá louca da vida, dizendo que você acabou com tudo e vai nos jogar na rua. Luía, sua mãe cometeu erros graves e agora colhe os frutos. Vocês, os jovens, não têm culpa alguma. Ela tá falando coisas ruins sobre você. Eu imagino. Mas você me conhece, Luía. Você me viu tombar ontem à noite. Acha que sou alguém injusta? Seguiu-se um silêncio prolongado. Não, vovó. Você sempre foi equilibrada comigo e com o Mateus. E assim continuarei. Não importa o que role entre sua mãe e eu, o afeto por vocês dois é inabalável. Ela disse que a gente vai ter que sair da casa. Sim, vão mesmo, mas fiquem sossegados. Há um apartamento vago no Leblon. Podem se instalar lá enquanto sua mãe rearruma a própria existência. Obrigada, vovó. Luía, só mais uma coisa. Sua mãe tá em casa agora? Sim. Diga a ela que em 5 minutos vai chegar um e-mail crucial do doutor Eduardo. Desliguei e mandei uma nota ao meu advogado. Envie a correspondência imediatamente. A missiva que o Dr. Eduardo despachou para Roberta, eu a elaborei nas horas iniciais da madrugada, num instante de lucidez total. Roberta, por vezes as repercussões de nossos atos surgem de improviso. Ontem você demonstrou que eu não tenho mais espaço na sua vida. Hoje eu revelo que você perdeu o seu na minha companhia. Você conta com 72 horas para abandonar toda a propriedade registrada em meu nome. A mansão, o iate, os veículos, tudo. Aprenderá a se virar com o que conquistar por si só, como devia ter feito há tempos. Não me busque, não telefone, não use contatos. Essa escolha é inalterável e final. Sua mãe, que já não a identifica como filha, Clara Veloso. Às 17 horas, Ricardo Menro optou por uma tática distinta. Mandou um e-mail oficial, como se estivéssemos negociando afazeres comerciais. Prezada Dona Clara, entendo sua insatisfação com os fatos de ontem, mas vejo aqui uma chance rara de nos aliarmos à Monteiro Incorporadora. Peço uma agenda para conversarmos sobre as vantagens dessa integração. Minha réplica foi concisa. Ricardo, você assistiu a sua sogra ser derrubada e ficou imóvel. Não há o que debater de forma alguma. Naquela noite, enquanto famílias celebravam o Natal com festa e laços, eu permaneci isolada em casa, porém, curiosamente serena. Havia cumprido o necessário. As jogadas estavam expostas, e Roberta, enfim, encararia a realidade fora de sua bolha de privilégios. Antes de me deitar, veio uma mensagem final de Mateus. Vovó, a mamãe tá chorando, trancada no quarto. O papai tá discutindo alto com ela. A Luía falou que vamos para um AP seu. É fato? Respondi com ternura. Sim, meu amor, e vocês são bem-vindos a me ver quando quiserem. Eu te amo, vovó. Eu também te amo, Mateus, mais do que as palavras alcançam. Dormi convicta de que, apesar do sofrimento, agi como devia frente à deslealdade da minha filha. O dia seguinte traria obstáculos inéditos, mas, pela primeira vez em anos, eu me sentia apta a lidar com eles do meu modo. 3 dias depois do caos natalino, enquanto eu reestruturava a firma sob meu comando imediato, uma chamada imprevista alterou minha visão de todo o episódio. Vovó! Soou a voz de Luía, mais adulta e decidida do que nunca. Oi, minha neta! Como tá a adaptação no apartamento? Tudo certo. É mais compacto, mais charmoso. Vovó, preciso revelar algo crucial. Descobri o motivo da atitude da mamãe com você no Natal. Meu pulso disparou. O que descobriu? Ontem à noite, flagrei uma discussão dela com o papai. Eles não percebiam minha presença.
Luía hesitou, pesando as expressões. A mamãe estava em pânico, contando que a dona Beatriz jurou livrá-la de uma dívida colossal se ela selasse a fusão com a empresa dela. Parece que errou feio em aplicações e perdeu uma fortuna às escondidas. A notícia me abalou como um trovão. Não se tratava só de soberba ou falta de reverência. Por trás das atitudes de Roberta havia um abismo financeiro. Ela deve mais de 5 milhões a agiotas, vovó. E se não quitar breve, corremos riscos todos. Meu Deus! Sussurrei, absorvendo o golpe. Por que não me procurou? Ela confessou ao papai que sentia vergonha, que sabia que você rejeitaria os trâmites sujos em que se enredou. Coisas como lotes poluídos e subornos. Fechei os olhos, invadida por outra camada de frustração. Minha filha não só me ofendeu em público, como se metera em tramas sombrias que ameaçavam o legado que edifiquei com esforço vitalício. E tem mais, vovó. A dona Beatriz soube de tudo. Desenterrou as encrencas da mamãe e propôs auxílio, mas com exigências. Uma era te rebaixar em praça pública no Natal. Ela visava te desestabilizar para forçar a fusão sem oposição. Meu sangue subiu à cabeça. Beatriz Monteiro orquestrara minha própria prole contra mim, explorando fraquezas monetárias para seus fins. E Roberta, vulnerável e acuada, aceitara o pacto. Obrigada por dividir isso, Luía. Você é valente demais. Vovó, e agora? Tô assustada. A mamãe tá alterada, ansiosa sem parar. Ontem quebrou um vidro com os punhos. Não tema, anjo. Sua avó resolve tudo. Após o fim da conversa, permaneci imóvel por um bom tempo, digerindo os fatos. A ira contra Roberta agora diluía-se em um traço de pena. Suas opções foram desastrosas, mas ela fora ludibriada em hora de aflição. Isso não absolvia seus atos, mas os esclarecia. Contatei o Dr. Eduardo na hora. Eduardo, investigue com sigilo os negócios de Roberta nos anos recentes, lotes tóxicos, subornos potenciais, qualquer irregularidade. Clara, se houver ilegalidades, precisaremos notificar as instâncias. Sei disso, mas antes quero mapear o ocorrido. Minha sequência foi para Regina. Regina, verifique todos os fluxos financeiros privados de Roberta nos últimos 3 anos. Descubra o destino do que ela sifonou e quem são esses credores informais. Nos dias vindouros, as revelações superaram minhas piores suspeitas. Roberta se unira a um sindicate de capitalistas externos num plano para adquirir áreas degradadas baratinho, adulterar relatórios ecológicos e lucrar milhões na revenda. Ao sinal de fiscalização oficial, usou fundos da empresa para corromper inspetores. Desesperada por mais, apelou a agiotas ligados à malandragem. Beatriz, sempre farejando brechas, desvendou o rolo e viu o filão ideal: instrumentalizar minha herdeira para dominar minha companhia. O vexame na mesa de Natal não era mero capricho, mas um golpe estratégico para me doblegar. Uma semana pós-Natal, decidi algo que chocaria a todos. Agendei um encontro com Roberta num local imparcial, um bistrô reservado no coração da urbe. Ela apareceu exausta, com marcas de insônia e visual negligenciado. Longe da gerente presunçosa em trajes perfeitos, era uma figura vencida pelos equívocos próprios. "Mãe!" iniciou, voz entrecortada. Ergui a palma, silenciando-a. Eu sei de tudo, Roberta. As pendências, os agiotas, os lotes sujos, as propinas e, sobretudo, o pacto com Beatriz. Seu rosto perdeu a cor. Como soube? Isso é irrelevante. O essencial é que você arriscou não só o seu porvir, mas o dos seus rebentos, por impulsos tolos e ávidos. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Não tive alternativa, mãe. Eles puseram minha família em xeque. Você sempre teve opções, bastava me procurar. Sou sua mãe, Roberta, custe o que custar. E o que virá agora? Vai me delatar? Encarei seus olhos, idênticos aos que outrora me fitavam com devoção infantil.
Não a entregarei, mas você passará por um árduo caminho de reparação. Primeiramente, revelará tudo aos seus filhos, com os podres expostos. Eles precisam compreender o modelo que tem por perto. Ela assentiu prostrada. Em segundo, retornará à empresa, mas não no topo. Iniciará do básico, como auxiliar de administração júnior, com remuneração mínima. Talvez, ao longo do tempo, você consiga resgatar um pouco da credibilidade que acabou com tudo. E em relação às dívidas com os agiotas, elas já foram quitadas, não graças a você, mas por minha intervenção, não porque você merecesse, e sim para que meus netos não ficassem expostos por causa das suas decisões equivocadas. Os olhos dela se abriram em choque. Como você conseguiu pagar? 5 milhões não representam nada diante da tranquilidade da minha mente e da proteção dos meus netos. No que diz respeito a Beatriz, cuide para deixá-la por minha conta. Ainda naquela tarde, agendei um encontro com minha velha adversária. Ela apareceu no meu escritório, exibindo o mesmo ar de vitória que mostrara na véspera de Natal. Clara, que agradável receber o seu chamado. Veio negociar as condições da junção das empresas? Não vai rolar nenhuma junção, Beatriz. Essa opção nunca existiu de verdade. Seu filho acha o contrário. Minha filha perdeu o poder de decidir sobre isso, mas eu não a convoquei para debater assuntos comerciais. Pus sobre a mesa uma pasta repleta de papéis. Trata-se de uma queixa oficial que será entregue ao Ministério Público amanhã. Descreve como você corrompeu servidores públicos nos últimos 5 anos para obter licenças indevidas em seus projetos imobiliários. O semblante dela empalideceu. Isso é só uma farsa. Eu tenho evidências sólidas, Beatriz, depoimentos de testemunhas, papéis comprobatórios, movimentações financeiras, o pacote completo. Você não é a única que domina essa partida. O que está exigindo? Exijo que você se distancie totalmente da minha família. Sem qualquer interação, sem artimanhas, sem interferências. Se eu descobrir que você ao menos pronunciou o nome de um dos meus netos, essa pasta vai direto para o promotor no mesmo instante. Ela me fitou com rancor. Você não escapará dessa, Clara. Eu já escapei, Beatriz. O que nos separa é que eu ergui o meu império com esforço árduo e princípios corretos. O seu, você montou tramando e arrasando com vidas alheias. Adivinhe qual vai resistir mais? Ela deixou o meu escritório abatida, mas eu tinha consciência de que o confronto não terminara. Beatriz era uma ameaça real, sobretudo quando se via sem saída, porém eu me preparara para isso. Anos a fio no mundo dos negócios me ensinaram a contar sempre com alternativas B, C e D. Naquela noite, contemplando a vista da janela do meu apartamento, ponderei sobre como a existência pode se transformar em poucos dias. Uma semana antes, eu era apenas uma avó animada, com a proximidade do Natal, em companhia da família. Agora, me via no centro de um embate corporativo e doméstico, lutando para preservar não só as minhas empresas, mas também os resquícios de uma família que outrora fora coesa. A jornada de restauração seria árdua e demorada. Roberta teria que demonstrar seu mérito mais uma vez, não só na carreira executiva, mas como indivíduo. Meus netos demandariam equilíbrio e modelos positivos, e eu precisaria buscar coragem para absolver, ainda que soubesse que certas lesões jamais se fecham por completo. 1 ano transcorreu desde aquela traumática véspera de Natal. Dezembro retornou, envolvendo o Rio de Janeiro em seu clima alegre de festas, com iluminação vibrante nas vias e uma aura de recomeço no ambiente. Eu andava pelo hall central da Veloso Construções, acompanhando o vai-vem dos colaboradores que se organizavam para as férias de encerramento do ano. Parei em frente a uma salinha modesta no final do corredor, onde Roberta arrumava com precisão arquivos sobre uma escrivaninha básica. Não havia ostentação por ali, nenhum traço do luxuoso gabinete que ela ocupara no passado. Seus fios de cabelo agora exibiam mechas prateadas nas laterais, e traços de vivência sulcavam seu rosto, ausentes 12 meses atrás.
E o informe do empreendimento na Barra, como vai? Indaguei, apoiando-me no marco da porta. Ela ergueu o olhar, espantada com a minha chegada. Quase finalizado, mãe. Restam só uns ajustes no planejamento temporal. Perfeito. Quero vê-lo para a assembleia de amanhã. Nos 12 meses seguintes, Roberta atravessara uma mudança radical. Iniciando como auxiliar de administração, dedicou-se sem parar para validar sua capacidade, sem favores ou facilidades, só com empenho puro e íntegro. Gradualmente, reconquistou a admiração dos companheiros de trabalho e, o que contava mais, a dos seus próprios filhos. O diálogo que manteve com Luía e Mateus, admitindo todos os seus deslizes, abalou a todos profundamente. Os jovens ficaram atônitos ao saber que o pai que idolatravam se envolvera em tramas sombrias e quebrara a fé da avó por pânico e cobiça. Contudo, com o passar das semanas, sua persistência sincera na recuperação permitiu que o perdão brotasse. Beatriz Monteiro não teve um fim similar. 3 meses depois do nosso papo, ela acabou processada por suborno, em um caso que nada tinha a ver com as minhas provas. Outras práticas irregulares dela emergiram, e sua companhia afundou de valor assim que as apurações se intensificaram. Uma reviravolta irônica que eu acompanhei com reserva prudente. "Mãe!" chamou Roberta, tirando-me das divagações. "Posso fazer uma pergunta?" "Evidentemente. Você crê que um dia vai me absolver de todo pelo que cometi?" A questão flutuou entre nós, pesada com os sentimentos pendentes daquele período conturbado. Inspirei profundamente antes de contestar. "Roberta, a absolvição não surge de repente, como se acionasse um interruptor. É algo que se desenvolve passo a passo. Há momentos em que te observo e só enxergo a minha filha, a garota que eduquei com imenso carinho. Em outros, o eco daquela noite ainda fere como se tivesse sido anteontem." Ela desviou o olhar, rubra de constrangimento. "No entanto, sinto orgulho da pessoa que você se revela agora. Uma que assume as repercussões dos seus passos, que se esforça para refazer o que desfez, que é franca com os filhos quanto aos tropeços. Isso supera qualquer posição ou distinção que você já ostentou." "Obrigada", sussurrou ela, a voz trêmula. "A propósito, tenho uma proposta. Estou considerando um jantar em casa na véspera de Natal este ano. Só nós 4. Você, eu, Luía e Mateus. O que me diz?" Os olhos dela brilharam com um otimismo tímido. "E está convicta?" "Completamente. Creio que chegou o momento de criarmos lembranças natalinas frescas para eclipsar as velhas." Naquela noite, acomodada no meu apartamento, meditei sobre o ciclo dos últimos 12 meses. A mágoa da deslealdade persistia, qual uma marca que nunca se apaga inteiramente. Mas surgira algo inédito, uma compreensão que só emerge de provações intensas. Entendi que até os que mais queremos podem nos ferir de forma irremediável. Entendi que medidas rigorosas não equivalem à rigidez, mas a uma manifestação de afeto na sua versão mais desafiadora e essencial. Entendi que absolver não implica apagar, mas optar por prosseguir, mesmo com o sofrimento. Na semana subsequente convidei Luía e Mateus para um almoço diferenciado. Eles cresciam, amadureciam, moldados pelas vivências do ano anterior. "Vovó", comentou Luía enquanto degustávamos a sobremesa, "você acredita que a nossa família vai se recompor totalmente algum dia?" Contemplei a minha neta, já com 19 anos, uma moça dotada de perspicácia além dos seus anos. "Explique o que entende por recompor, minha querida." "Sabe como era normal, igual ao de outrora." Sorri com delicadeza. Não voltaremos ao que fomos. E isso não precisa ser negativo. Antes aparentava ser ideal, mas abrigava falsidades, ocultações e falta de consideração. Eu opto por uma família falha, porém autêntica, em vez de uma ilusão atraente que mascara a decadência. "A mamãe mudou mesmo", observou Mateus. "Ela me auxilia no lição de casa toda a noite agora. Antes, vivia atarefada demais."
Por vezes, é preciso abdicar de tudo para reconhecer o que de fato vale a pena, retruquei. Na véspera de Natal, arrumei a casa com dedicação especial. Nada de excessos ou pompas, apenas enfeites despretensiosos e cheios de sentido. Vários deles, artesanais, feitos pelos meus netos ao longo dos tempos. A mesa fora arrumada para 4 convivas, sem assento principal na ponta. Todas as posições eram paritárias, representando um recomeço ancorado no respeito recíproco. Roberta foi a primeira a chegar, carregando uma garrafa de vinho simples e um pacotinho. É seu, afirmou passando-me o embrulho. Não custou caro, mas carrega importância. No interior, um suporte para fotos feito à mão por ela em um ateliê de fins de semana que iniciara. A imagem capturava nós 4 em um piquenique de anos passados, todos radiantes sob o sol de um dia impecável. Que beleza! Sussurrei, verdadeiramente comovida. Quando os jovens se juntaram, nos acomodamos ao redor da mesa. Não pairava ansiedade no ambiente, apenas uma expectativa moderada, como quem verifica a solidez do gelo antes de cruzá-lo. Antes de prosseguirmos, anunciou Roberta, gostaria de expressar algo. Voltamos todos o rosto para ela, em expectativa. Há 1 ano, eu despedacei a nossa união com as minhas condutas. Atirei a minha mãe no piso por cobiça e aflição. Quebrei a lealdade de cada um de vocês. Não existe justificativa para o que aprontei, e levarei essa culpa pela vida inteira. Ela interrompeu, inspirando para domar a comoção. Mas desejo manifestar gratidão por me concederem uma oportunidade que eu não conquistara, sobretudo a você, mãe. Você poderia ter me aniquilado por completo, e seria justo. Em lugar disso, propôs um trajeto árduo de ressarcimento. Isso excede qualquer expectativa que eu pudesse nutrir. Lágrimas mudas rolavam pelo rosto de Luía. Mateus contemplava a mãe com uma fusão de admiração e melancolia. E eu experimentava uma serenidade há tempos ausente. Família não é uma posse, é uma construção diária, respondi por fim, com tropeços, vitórias, absolvições e reinícios. Este Natal não evoca o retorno ao pretérito, mas o nascer de algo inédito, algo mais veraz, mais resiliente, pois foi forjado nas chamas. Ergui a taça em um tributo. Aos recomeços recentes. Eles ecoaram juntos. Aos recomeços recentes. Enquanto apreciávamos aquela refeição modesta, porém profunda, examinei os semblantes ao meu redor. Nenhum de nós permanecia inalterado em relação a 12 meses antes. Fôramos fraturados e recompostos, a exemplo daqueles jarros nipônicos consertados com ouro, onde as fendas não se ocultam, mas se realçam, elevando o valor do artefato pela narrativa que carrega. A velada seguiu serena, sem atitudes grandiosas ou proclamações teatrais, apenas uma família imperfeita buscando o rumo de volta à conexão mútua. Ao fitar Roberta ali, auxiliando na coleta dos pratos e me tratando com uma deferência inédita, entendi que as lições mais impactantes da existência muitas vezes chegam disfarçadas nos embrulhos mais sofridos. O tombo daquela véspera de Natal representara tanto uma queda física quanto simbólica. Eu desabei no piso, é fato, mas também desabei diante de uma verdade inescapável que me obrigou a confrontar realidades que eu insistia em evitar. Acerca da minha filha, do meu negócio, de mim própria. E agora, passados 12 meses, eu me erguia outra vez, mais experiente, mais resiliente, mais atenta ao peso do respeito autêntico. As medidas que apliquei não brotaram de rancor, e sim de um afeto robusto o bastante para deixar que minha filha lidasse com suas falhas e evoluísse a partir delas. Ao nos separarmos no limiar da porta, Roberta me cingiu num abraço. O primeiro gesto sincero entre nós em mais de 1 ano. Valeu, mamãe, murmurou ela, por me passar a lição mais valiosa da minha existência. Qual seria? Que o respeito genuíno não se impõe, nem se arranca a marra.
Ele se constrói aos poucos, através de atitudes que ecoam nossos princípios mais íntimos. Sorri, com uma sensação de conforto no coração que nada devia ao vinho ou à refeição. Boas festas, minha filha. Boas festas, minha mãe. Tranquei a porta e permaneci isolada, imersa na quietude acolhedora do meu lar. Há 1 ano eu fora ao solo, aviltada e apunhalada pelas costas. Hoje, eu me postava ereta, invencível como nunca, rodeada por uma família que começava a captar a essência real de respeito e honra. Em certos momentos, é preciso despencar para relembrar como se equilibra. E por vezes, o gesto de amor mais puro é soltar as rédeas para que os entes queridos encarem os frutos de suas decisões, crescendo e se transformando nas versões que o destino reservou para eles. Essa foi a minha revelação suprema, chegada no invólucro mais árduo, mas que, igual a todas as verdades essenciais da vida, compensou cada gota de lágrima vertida nessa jornada. Se essa narrativa te cativou, dá um clique já nesse vídeo seguinte, que surge na tela, pois nele a trama de infidelidade e reviravoltas se desenrola de um jeito que você jamais imaginou.